Oi, pessoal, tudo bem? Fantástico esse nosso dia aqui. Nós temos uma prosa muito legal trazida aqui para vocês e eu queria contextualizar um pouco esse tema que é maravilhoso. Inovação, o mundo em 2030 e além. Nós temos vivido intensas mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e comportamentais. O impacto que essas mudanças ou revoluções ou inovações geram na gestão nos negócios são de grande amplitude e de elevada intensidade. Reimaginar os negócios e a forma como as nossas empresas se comportam deve ser prioridade de todos aqueles que querem estar preparados para avançar nesse futuro que vem aí. Estamos perante uma absoluta mudança de mindset, considerando a necessidade de promover um reset aos pressupostos que nos trouxeram até aqui, principalmente em período de pandemia. O mundo precisa reescrever os livros da gestão. Olha que legal. E criar novos eixos orientadores de forma como as empresas são gerenciadas. Esses novos eixos devem estar centrados em organizações que aprendem, organizações ágeis e inovadoras. Antecipar o futuro e agir na janela de oportunidade que ele proporciona fará a diferença entre aqueles que vão sobreviver e os que vão ficar pelo caminho. Vocês acham que fui eu que inventei esse texto? Não foi, não. Esse texto eu adaptei de um grande amigo meu, com o qual eu vou prosear agora. É o Luiz Rasquilha. Oi, Luiz, meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Paulo. Prazer estar com você. Sempre trocando ideia com os amigos, é sempre bom. Prazerzão estar aqui com você nesta nossa prosa, né? Bom, super legal esse teu movimento de trazer diferentes pessoas para prosear, né? Como você fala, e ter diferentes lentes sobre a realidade. Fica aqui um baita capital de conhecimento lá no teu canal. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui. Ok, bacana, Luiz, muito legal. Para mim, uma honra enorme ter você aqui participando. Vamos pedir para o pessoal se inscrever lá no canal, isso é muito importante. E mais que isso, né? Assistir o conteúdo brilhante que você vai trazer com certeza aqui para a gente. Luiz, você que domina essa parte da inovação, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo em transformação. Como é que você enxerga tudo isso? Olha, a gente tem usado, como você sabe, a gente estuda muito a questão da transformação, das tendências do mundo, né? E a gente meio que conscientizou e consolidou o nosso entendimento sobre aquilo que aconteceu, que nos trouxe até aqui e o que está acontecendo que nos leva para o futuro. Coisa muito rápida. A década passada, 2010, 2020, nos deixou com 3 legados. O impacto dos smartphones, tudo o que ele significa na conectividade permanente e avassaladora de tudo. A quarta revolução industrial, que é a tangibilização desta mudança comportamental com a conectividade para os negócios, e, portanto, já não se fala só de indústria 4.0, se fala de mundo 4.0, todo mundo conectado, e infelizmente, mas foi assim, o Covid acelerou essa transformação. O Covid veio, a partir do momento que nos obrigou a ficar em casa, todo mundo teve que se reinventar, e uns mais, outros menos, obviamente, mas todos os negócios precisaram adicionar essa pitada de transformação e digitalização. Esses são os 3 legados da década passada que nos trazem esta década, 2020, 2030, com 3 grandes pilares. O reforço do papel das pessoas, pode até parecer estranho, porque com tanta tecnologia, com tanta conectividade, não, as pessoas, porque são elas que vão operar as transformações tecnológicas para que as empresas continuem fazendo a sua jornada. A todo o mindset, a mentalidade ágil, de que uma empresa precisa reescrever, como você falou, né? Reescrever o livro da gestão, é reescrever as regras, porque elas foram escritas no século passado, quando o mundo era outro. Não sei se melhor, se pior, acho que cada um tem a sua opinião, mas era outro. E esta atualidade mais volátil, mais incerta, mais rápida, etc., obriga a rever alguns pressupostos. Se fala muito em transformação digital, se fala muito em metodologia ágil, se fala muito em inovação também, e são tudo, eu diria, em partes integrantes da mesma fórmula, que é repensar a gestão. E esse é o terceiro ponto, que é
já orientando para um futuro próximo, que é o de mais revoluções acontecendo. Ou seja, nós não estamos indo do ponto A para o ponto B. Nós estamos indo do ponto A para transições permanentes de realidades ao longo dos próximos anos. E isso nos deixa com duas grandes revoluções. O que está acontecendo? E por que às vezes as pessoas pensam, mas será que é tudo isso? Será que é mesmo assim? Não vai voltar ao que era? Nós estamos vivendo duas revoluções simultâneas. A revolução tecnológica, com tudo que ela implica de conectividade, de informação, de mundo digital, de enfim, de tudo, e a revolução biológica, a readaptação do ser humano a uma nova realidade. Nós nos adaptamos a trabalhar em casa, por exemplo. Nós percebemos que a casa não é só para dormir. Nós íamos em casa, nosso apartamento, para dormir, basicamente. Trabalhávamos fora o dia inteiro. Agora não é mais. Agora você consegue trabalhar, estudar, aprender, fazer exercício, se divertir, descansar, tudo no mesmo lugar. Com que isso, obviamente, mais uma vez, tem de bom e tem de menos bom. Acho que cada um tem a sua opinião. Não me cabe a mim fazer juízo de valor. Tem a minha opinião, mas o juízo de valor eu não faço. Eu faço o mapeamento do cenário e do fato. O mundo mudou. E, portanto, não é mais aquela coisa, o mundo vai mudar, o mundo está mudando. E ele mudou em 2020 por força do Covid. O Covid não foi um transformador da realidade, do ponto de vista da gestão, tá? Da saúde a conversa é diferente, mas do ponto de vista da gestão, o Covid não foi um transformador, ele foi um acelerador de uma mudança que já estava mapeada. Não viu quem não quis. Porque já nada, por exemplo, esta nossa plataforma de Zoom ou de YouTube que nós usamos todo dia para poder trabalhar, não foi inventada no Covid. O live do Instagram não foi inventado no Covid, já existia, só que nós passamos a utilizar por força da circunstância. Então, a circunstância externa nos levou para uma realidade diferente da 2019. Eu acho que muita gente tem aquela secreta esperança de que agora com a vacina, imunizado e tal, vai voltar ao que era antes. Não vai. Nós vamos encontrar modelos novos. Eu chamo de modelo híbrido, uma parte digital, uma parte presencial, mas nós não vamos voltar ao que era antes. E eu acho que isso é bom, porque isso nos obriga como seres humanos em primeiro lugar, e como gestores, liderados em segundo, a repensar algumas verdades absolutas, a repensar algumas regras que nós sempre usávamos. Sempre foi assim, sempre foi desse jeito, vamos continuar fazendo porque deu certo. Talvez não dê mais, a gente precise rever. Então, esse é um momento de ebulição que eu acho muito desafiador, mas também muito interessante de poder estar vivendo essa realidade e poder, de alguma forma, tentar contribuir para algo melhor. Que bacana, Luiz, fantástico esse ponto. Ô, Luiz, eu dei uma palestra essa semana, ou melhor dizendo, na semana passada, sobre o mundo 4.0. E uma das perguntas que fizeram para mim foi o seguinte: Paulo, quem é que está mais avançado na indústria 4.0? Né? Ainda a China, a Alemanha e tal. Eu acabei, logicamente, não sequenciando os países, né? Estados Unidos e tal, mas a pergunta que eu queria fazer para você, talvez esse seja um entorno para se comentar, no aspecto do desafio, né? Ou seja, quando nós olhamos lá pela perspectiva do Porter, lá atrás, que falava da competitividade entre nações, né? Logicamente que a gente tem que corrigir algumas coisas que ele falou naquela época, mas algo dá para ser utilizado ainda. Mas, na sua visão, quais são os desafios, Luiz, que podem ser encontrados por pessoas e por países? Porque a gente sabe que tem país que vai se posicionar de forma diferente. Eu gostei muito do que você falou, de que o mundo 4.0 está aí, ou seja, a transformação vem acontecendo de longo tempo. E é muito bacana isso que você falou do YouTube, do Instagram, né, do Facebook, que já existe. Então, na sua visão, na sua perspectiva, já que nós estamos refletindo aqui, Luiz, quais seriam esses desafios, tocando pessoas e países? Olha, o 4.0 foi inventado na Alemanha, foi criado na Alemanha, foi uma decisão estratégica do país, da Alemanha, dizer o que nós vamos fazer para o futuro para continuarmos sendo relevantes, porque vamos lá, a Europa, não só a Alemanha, mas a Europa vive uma crise, eu sou europeu, sou português, então estou à vontade para falar, vive uma crise em diferentes perspectivas. Tem uma crise etária, a população está ficando mais velha e não tem população mais nova chegando, então esse é um baita de um problema de longo prazo. Isso impacta diretamente a competitividade com blocos como o bloco americano, o bloco chinês ou o próprio bloco brasileiro, se olharmos na estrita análise da questão etária da população. A questão da industrialização da China, ela é muito mais avançada, muito mais competente, muito mais barata
que a Europa e a Alemanha falou, cara, a gente precisa olhar para frente e ver o que a gente vai fazer. Vamos enveredar pelo 4.0. Por que eu estou trazendo isso para a conversa? Porque o maior desafio que o 4.0 enfrenta, quando nós pensamos em pessoas, tem a ver com a questão da educação. Ou seja, nós temos que aprender coisas novas. Não é que a gente... Claro, o nível de educação, de DH e desenvolvimento humano e educacional do mundo depende de país a país, mas um pilar fundamental é a questão nós temos que aprender coisas novas. E esse é uma primeira barreira, porque, por exemplo, a educação no mundo, não só no Brasil, tá, mas no mundo, ela ainda é muito conservadora, ela é muito 2.0 e pouco 4.0. É muito industrial naquela questão industrial pura, processo, rotina, cadeia de valor, e menos conectada e menos tecnológica. Então, o primeiro desafio é da educação. O segundo desafio dos países é de falta de visão estratégica. Porque há dois países que têm muito claro o que querem ser no futuro. A Alemanha e a China têm isso muito claro. Qual é a visão estratégica do país? Coisa que talvez o Brasil não tenha ainda. Coisa que talvez os Estados Unidos não tenha muito claro ainda, porque sempre foi o líder incontestado, sempre tocou a sua vida sem precisar de muitas reflexões. E você começa a ver países menores como Israel, como Noruega, como a própria Índia, com outro estágio, dizendo, nós queremos caminhar para lá. Então, há um desafio dos países de entender qual é a visão estratégica que eles querem. Qual é a visão do Brasil, sabendo que o agro, por exemplo, é um pilar fundamental e onde o 4.0 no agro está extremamente avançado? Qual é o nosso papel como país olhando para frente? Então, é um desafio, vou chamar de governo, ou dos líderes que governam os países, não só o Brasil, de saber o que eles querem fazer. E o terceiro desafio é cultural nas empresas, porque as empresas foram estruturadas numa lógica 2.0, numa lógica século XX, departamentalizado, processo, cadeia de valor, entra insumo, sai output, numa lógica de transformação, e tudo isso está sendo questionado e colocado em causa quando você, por exemplo, automatiza um processo, quando você introduz uma tecnologia, quando você coloca o ser humano operando tecnologias novas, já se fala na 5.0 para 2027, 2028, na chamada singularidade, já se fala nela, então é uma coisa muito rápida. E o maior desafio, a maior barreira é a gente dizer, isso não é bem assim. Veja bem, o Brasil tem tanta desigualdade. Eu falo, você já foi na Síria? Você já foi na Etiópia? Você já foi em Angola? Vamos falar de desigualdade? Vamos. Tem, é verdade que tem. Mas não vamos usar isso como desculpa para não fazer. Porque desigualdade a China também tem. Muito maior até que o Brasil em alguns territórios. Então, às vezes a gente tende, usa esse exemplo, que é um exemplo que eles falam muitas vezes, mas o Brasil tem muita gente que não está conectado. É verdade, mas é o terceiro país do mundo mais conectado, com quase 6 horas por dia na média. É um dos poucos países que tem uma Amazon própria, que chama Mercado Livre. É o segundo país do mundo que mais usa o WhatsApp ou que mais utiliza o Uber. Então, há aqui contradições que a gente às vezes utiliza para não, pelo menos para não dar a oportunidade da discussão. Quando fala, mas o Brasil tem muita desigualdade, dizer, não mexe nisso não, porque está bem como está. Quando a quarta revolução industrial, por exemplo, tem o poder de reduzir a desigualdade, se for devidamente aplicada, se for devidamente utilizada, pode reduzir a desigualdade. Então, o maior desafio, no limite, é humano, porque o ser humano tem dificuldade em abraçar novas realidades, algumas até muitas vezes desconhecidas, perante aquilo que eles já sabem que existe. Então é aquela coisa, eu vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou trocar 6 por uma coisa que eu não sei o que é. Não, se é uma coisa que eu não sei o que é ainda, como é que funciona, deixa eu ficar quietinho aqui no meu lugar. E, mais uma vez, o último ano e meio com o Covid, foi o pé para nos empurrar para refletir numa coisa nova. Então, cada país está na sua realidade. Eu acho que o Brasil é líder em agro, a China é líder em outras coisas, os Estados Unidos é líder em outras coisas, Israel é líder em outras coisas, não há um que se destaque em relação aos outros. Olha só que bacana, que legal, o Luiz. É fantástico aí o conhecimento, né? A experiência que você trouxe, o que é que está acontecendo. E, logicamente, nós estamos falando de inovação, transformação, futuro, mundo 4.0. Luiz, eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria fazer um pequeno intervalo, onde você toma um café, uma água aí, e daqui a pouco nós retornamos para falar Fechado. de 2030 e além. Pode ser? Fechado, combinado. Oi, Luiz, que fantástico, meu amigo. A gente já se conhece há um bom tempo aí. Na realidade, eu te conheci, né, participando de uma palestra sua em Jundiaí, meu amigo, lá com o Luciano Rocha. Foi muito bacana. Já faz alguns anos isso daí. Há uns anos já.
Luiz, eu queria explorar um pouco esse lado, né? Quando você fala de futuro, né? Principalmente, eu li um material que você gerou sobre 2030 e além. E aí eu queria explorar um pouco essa perspectiva, olhando pelo aspecto da inteligência artificial, da educação. Você falou do desafio do ser humano, né? Como é que ele se adapta a essa realidade. Então, eu vou deixar uma bola com você aí, para você Bom, conversar um pouquinho sobre esse lado, né, do aprendizado, do robô, do equilíbrio, dessa conexão entre o homem e o robô. Como é que fica toda essa situação aí? Vamos lá. nós fizemos um estudo grande sobre o mundo em 2030. A Inova, nossa divisão de pesquisa, sempre está muito atenada do que está acontecendo e faz parte também do nosso DNA, sempre trazer esse conteúdo. O conteúdo é gratuito, se você quiser até baixar ele do nosso website e disponibilizar para quem não está assistindo, fica à vontade, tá? Não tem nenhuma restrição. É mais uma pitada nesta conversa. Quando a gente fala em revolução, as duas revoluções simultâneas, a infotech e a biotech, ou seja, a revolução tecnológica e a revolução biológica, isso tem alguns impactos. O maior desafio é o equilíbrio entre homem e máquina, ou ser humano-máquina, para ser correto. E esse equilíbrio, ele é um bom desafio, é um baita desafio e é um bom desafio, porque a tentação que nós temos é dizer, bom, agora que eu tenho tecnologia, a tecnologia faz tudo. Ela faz algumas coisas, mas ela não faz tudo. A tecnologia, seja machine learning, seja inteligência artificial, seja data, seja bots, ela operacionaliza muito bem, sem erro, com grande capacidade produtiva e em velocidade. Mas a capacidade intelectual criativa é do ser humano. Então, o grande desafio que nós vamos enfrentar nos próximos anos, nas próximas décadas, 2030% em diante, é o impacto da tecnologia nas pessoas e das pessoas na tecnologia. E como é que esta coexistência vai funcionar? E aí tem diferentes coisas. Por exemplo, a gente fala, quando falamos em gestão, que empresas, e puxando aqui um conceito que não é novo, mas que ele voltou à pauta agora, e a Inova está estourando muito ele, empresas têm que ser cada vez mais ambidestras, ou seja, a chamada ambidestria corporativa. E o ambidestro é o que o jogador de futebol que chuta com 2 pés, meu filho é ambidestro, escreve com as 2 mãos. É ter a capacidade de ver o dia a dia funcionar e operar o dia a dia, mas sem tirar o olho do que vem no futuro. Eu uso uma analogia que o Marcelo, meu sócio, Marcelo Vera, diz que é extremamente didática e clara. A pizzaria, todo dia, às 6 da tarde, tem que esquentar o forno e começar a fazer pizza para o motoboy a partir das 6h30 começar a entregar pizza. E aí é a vida deles. Pizza que tem que sair bem feita, quentinha, equilibrada, sem a mistureba dos ingredientes. Mas, ao mesmo tempo que a pizzaria tem que fazer a melhor pizza de São Paulo, ela não pode perder de vista se é pizza que as pessoas vão querer comer no futuro. E se não for pizza, o que ela tem que começar a fazer hoje na sua cozinha para se preparar para quando as pizzas acabarem e deixarem de ter demanda, ela continuar no mercado? Esta é a lógica da ambidestria. O maior desafio do futuro é este. É o olho no peixe, olho no gato, né, como muita gente fala. É manter a operação rodando, porque ela que está pagando a conta, ela que mal ou bem está aqui nos permitindo conversar, mas sem perder de vista que vem coisa nova pela frente. Então, falamos de ambidestria, falamos da importância de cenários e tendências, olhar para o futuro. Eu uso a analogia do carro, né? A gente dirige um carro 90% do tempo olhando para frente e 10% retrovisor e espelho lateral. Se não for assim, você não faz a curva, não para no farol, não chega no destino. Mas nas empresas é o contrário. A gente leva 90% do tempo olhando para trás, para o retrovisor histórico, e para o lado, que é o benchmark, preocupado com a concorrência. E damos muito pouca atenção ao que vem pela frente. E às vezes somos pegos nas curvas, nas surpresas que não estavam sendo mapeadas. Então, é um impacto importante, porque está tudo em transformação. Novas regras de trabalho, novos modelos de negócio, tem muito mais oportunidade que desafio. Eu sei que é um momento delicado que estamos vivendo, porque muita gente, infelizmente, perdeu emprego, muita empresa, infelizmente, está com dificuldade para se recuperar de todo deste impacto, mas, ao mesmo tempo, e me permita também a provocação, aqueles que fizeram o dever de casa, aqueles que olharam com alguma assertividade e correram o risco de fazer coisas diferentes, conseguiram passar melhor por esta crise. Tem muita empresa crescendo, tem muita empresa contratando. Ah, mas o varejo fechou não sei quantos mil restaurantes. Mas o iFood, porque a galera continua comendo. O iFood cresceu. Agora, quantos restaurantes tradicionais não faziam delivery, não tinham entrega, não tinham site? E, de repente, o problema é o restaurante ou é a não adequação ao contexto antecipando o que vem aí?
Porque a galera continuou comendo, talvez mais ainda, fechada em casa, você começou a comer mais do que comia antes, você não se locomove, né? Então, é o desafio que nós temos, e o 2030 é uma virada, esta década é uma virada de chave. Eu acho que daqui a 30 anos, quando fizermos a nossa próxima prosa, teremos várias, mas numa daqui a 30 anos, de olharmos para trás, vamos ver, caraca, aquela foi a maior transformação da história da humanidade. Não foi o Covid em si, foi o somatório das variáveis que juntos operaram uma transformação em tudo. Se nós olharmos 50, não precisa ir muito longe, 20, 30 anos para trás, olhar para trás 30 anos, mudou tudo. A forma como nós aprendíamos, ensinávamos, trabalhávamos, nos relacionávamos, tudo mudou. Se andarmos 100 anos na história, a conversa muda, e 200, 300 é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente está vivendo uma intensidade de mudança tal que acho que o grande desafio foi a Branca na mesa todo dia para tentar pensar coisas novas, porque aquilo que ontem é verdade, hoje pode não ser. Pode ser, mas também pode não ser. E essa eu acho que é, ao mesmo tempo, a angústia e a dor de barriga, ao mesmo tempo é a beleza de poder ter algum tipo de intervenção na escrita ou no reescrever de alguma coisa que possa ter algum impacto diferente. Eu acho que esse é o maior legado que esse momento nos deixa para 2030, tudo será diferente. Sabemos ao detalhe? Não, mas sabemos algumas coisas. Eu acho que o desafio é tentativa e erro, né? Aquela coisa, não dá mais para ter aquela fórmula dos 10 passos para o sucesso de alguma coisa. Eram 10 passos de sucesso há um tempo atrás, hoje dos 10, 3 já não funcionam, 2 foram substituídos, e talvez 1 ou 2 ainda funcionem e façam sentido. Então, eu gosto desse desafio, apesar da ansiedade que ele nos gera. De, puta, todo dia tem que pensar novo, pensar diferente, mas eu acho divertido de viver isso. Que legal, Luiz. Aliás, você usou aí uma expressão que eu tenho praticado bastante ultimamente, principalmente estou bastante curioso, que é o aspecto de ensinar, né? Ensinar e aprender. Esse tem sido Aliás, a prosa com o Bertaglia, ela tem essa característica, trazer pessoas como você, com experiência, e pessoas que querem compartilhar o conhecimento de forma gratuita, né? Ou seja, eu acho que isso é muito importante, esse é o legado que fica, né? E a perspectiva que eu queria colocar aqui, eu tenho tido algumas experiências, principalmente com alguns professores que tentaram se adaptar para poder sobreviver, principalmente nessa pandemia, e professores que simplesmente desligaram a chave, né? Eu não vou dar aula virtual, eu não quero trabalhar nesse negócio. Esquece, né? Não é comigo. E muitos, não é nessa seara toda, né? Então, Luiz, a minha questão aqui, mais curiosidade dentro desse 2030 e além, como é que fica a perspectiva da educação dentro... Porque aquilo que você falou, a pandemia acelerou algumas coisas, né? Então, ou seja, e questionou outras. Por que não o ensino virtual não funciona? Ou o modelo híbrido, melhor dizendo, pode funcionar de uma maneira mais adequada, onde as pessoas não necessariamente precisam se deslocar todo o tempo. Qual é a sua visão em relação a essa projeção de inovação e de transformação que você fez, Luiz? Olha, vou dividir a resposta em várias perspectivas. A primeira é sobre essa questão que você falou, a galera desligou a chave e falou, eu não quero dar aula. Eu acho que essa atitude está diretamente relacionada com o saldo bancário. Porque se você tem dinheiro para bancar as suas contas, você pode desligar a chave. Agora, se você não tem, você não tem opção, porque a educação não vai voltar ao que era antes. Então, eu acho que essa atitude, não estou criticando, acho que cada um é livre de ter a sua opinião, mas acho que para cada escolha uma renúncia. Eu acho que isso é lindo dizer, não, mas eu não quero entrar no mundo digital. Vai depender de quanto você consegue bancar suas contas. E há uma coisa que continua chegando todo mês, são os boletos. Não é? A gente fala que você colhe o que planta, eu falo, eu plantei uma árvore de boleto, porque todo mês eles chegam. Com Covid, sem Covid, em casa, trabalhando. Então, onde é que vai a minha crítica nesse fenômeno? É que as pessoas mais resistentes à mudança, e são livres de o fazer, não tem nada contra isso, eu só me incomodo quando elas são resistentes à mudança e depois ficam criticando que a coisa deu errada porque não voltou ao que era antes. Aí, meu amigo, temos que ser coerentes. Né? O Marcelo fala, chegou no bar, sentou, começou a beber, quando a conta chegar, paga e cala a boca. Não discute a conta. Então, esse é um problema, é a resistência à mudança de pessoas que ainda não, a quem achava ainda não virou. O mundo é outro.
quer a gente goste ou não, é outro. E ou você escolhe estar nele, ou você escolhe estar fora dele. Tudo bem. Agora, não escolha estar fora dele criticando quem está dentro dele, ou vice-versa. Então, feito este preâmbulo, vamos olhar para a questão da educação. A educação, para mim, eu que sou professor há 20 e poucos anos, professor, eu sempre falo, professor por acidente, e não sou professor de carreira. Conquista de boa e de ruim, mais uma vez. Sou um professor, sou um executivo que, ao longo dos seus 20, quase 5 anos de carreira, tem tido a sorte de ter, por parte de algumas escolas, inclusive no Brasil, algumas também, a amabilidade de me convidarem para trocar ideia, para compartilhar. Eles acreditam que eu tenho algum conhecimento que eu posso compartilhar. A educação, ela veio sem alteração de fundo durante 200 anos. Se nós pensarmos a educação, ela foi criada na segunda Revolução Industrial para ensinar as pessoas a rotinar processos. Para dizer, você faz deste jeito porque é deste jeito que vai dar certo. E veio assim até 2019. Dizendo, cara, sempre foi deste jeito que deu certo, faz assim. A escola ensina pelo retrovisor. Aliás, você vê poucas escolas no mundo têm, por exemplo, matérias de futuro e tendências para olhar para frente, como a Inova tem. Mas não só a Inova, eu tenho levado essa provocação para Dom Cabral, onde sou professor convidado, para o Albert Einstein, onde sou professor convidado, para a USP, para a Exalc USP, onde sou professor convidado, e eles me convidam porque dizem, cara, a gente precisa trazer alguma visão, alguma pitada de futuro. Daqui a 10 anos ninguém mais me convida, porque todo mundo já vai estar nessa conversa. O meu desafio é como é que eu me reinvento dentro deste conteúdo. Me falam que eu já sou meio que um decano deste tema, mas agora tem mais gente boa, gente menos boa, como tudo, entrando no tema. Mas a educação, ela veio sem alterações de fundo. E, de repente, a educação se vê confrontada com o aluno sabendo mais do tema que o professor, porque a informação está na net. O aluno atrás de uma tela em casa, porque tem que ter aula, mas a aula tem que ser digital, porque não pode ser presencial. De repente, o compartilhamento de informação muda e o questionamento da verdade absoluta acontece. Professor, talvez não seja assim. Olha aqui outra perspectiva. E, às vezes, nem é para confrontar, ou dizer que o professor está errado, mas para colocar outra lente. E isso tem deixado a galera da educação um pouquinho desconfortada, porque a educação foi colocada num pedestal de inatingível, de Deus do Olimpo, em que ali sai a verdade absoluta. Não é verdade. Não é mais verdade. Já foi, mas não é mais. Hoje, qualquer moleque de 15 anos com o YouTube na frente e com o Google consegue construir uma informação tão competente quanto a do professor que estudou 10 anos o tema. Tão competente quanto às vezes mais. Então, o que aconteceu? Por exemplo, vou te falar o nosso caso da Inova. Nós, em 2016, quando a quarta Revolução Industrial começa a ganhar força, nós dizemos, espera aí, o futuro da educação é híbrido, uma parte online, uma parte presencial. E começávamos em 2016, 2017, comprávamos uma plataforma digital EAD, começávamos a testar conteúdos. Então, quando o Covid diz todo mundo fechado em casa, e a maioria das escolas do Brasil fecharam as portas, e temos escolas que cancelaram aulas durante 6 meses, escolas superiores, a Inova, de sexta para segunda, continuou, não alteramos, não adiamos, não cancelamos uma aula. Inclusive, abrimos turmas novas, porque nós já vínhamos no lastro de preparo. Claro, está perfeito? Não está, tem errinho ainda, estamos acertando, um professor tem mais dificuldade que outro, um que fala, cara, dar a aula B no mundo digital, em management, em gestão é mais fácil. Se for numa aula, um curso de fisioterapia ou de odontologia digital é mais complicado, tem a parte do vai lá mexer e tal. Aí é outro desafio que eu não tenho competência para falar na minha área. Mas na gestão, nós entregamos tudo online. Hoje o desafio é dizer, para que a gente quer voltar ao presencial? Para que eu preciso pegar um trem, um ônibus, um metrô ou um carro para ir a um lugar dar uma aula e para depois voltar para casa? Se eu posso fazer de casa, no break janto com o meu filho, e está tudo bem, porque todo mundo produz mais. Então, essa é uma mudança. Você disser, Luiz, mas vai acabar a aula presencial? Não, não vai acabar. Mas não vai ter o protagonismo que tinha até outubro de 2019. O modelo de educação é híbrido, no sentido de que vai ser físico e digital, gravado e ao vivo. E esta é uma coisa nova. E as ferramentas estão aí. Nós temos o Canvas LMS, que é uma plataforma de EAD, usada aí pela maioria das escolas de primeira linha do mundo, e temos o Zoom. E eu dou aula no Zoom. Eu dou aula no Zoom na Dom Cabral, no Einstein, na Exalc, na Inova. Dou aula no Zoom para amigos que têm escolas na Europa que me pedem uma palestra, um masterclass. E, de repente, aquilo que era a minha aula física, que eu precisava ir no horário, pegar, às vezes, o voo para ir dar uma aula em Porto Alegre, ou no Recife, ou onde for, é abrir o Zoom.
é fechar o Zoom, posso dar aulas em simultâneo, porque enquanto o time está trabalhando numa sala de grupo, um exercício, eu posso fazer uma intervenção e outra. Mudou tudo. Agora, eu estou disposto a essa adaptação. Os professores da Inova com quem a gente trabalham comigo estão dispostos à adaptação. Há outros que não estão. E, naturalmente, a seleção natural vai dizer quem fica e quem vai embora. Há uns que sabem utilizar essa nova realidade e outros que não sabem, mas querem aprender. Isso também é interessante. Eu te falo, não, como você falou, eu vou tirar, não é nada disso. Você me dirá, mas tem muitos lugares mais complicados, nem todo mundo tem acesso à internet. É verdade. Ainda temos um trabalho longo pela frente para trazer todo mundo para um estágio onde nós estamos, mas que nem todo mundo está ainda. Eu dei há um tempo uma palestra lá para o Rio Grande do Sul, tinha 12 mil professores de escolas públicas, 12 mil online. Onde é que a gente poderia algum dia dar uma aula para 12 mil pessoas? Só pelo mundo digital. E eu fui provocando a discussão e muitos desconfortados. Não, mas veja bem, os meus alunos são de origens humildes, não têm acesso à internet. Eu sei, mas a pergunta é o que você pode fazer como professor para ajudar a reduzir esse gap? Porque esse gap existe, eu já sei, você já sabe, não estou dando novidade nenhuma. Agora, o que você pode fazer? Será que você pode fazer uma parceria com uma empresa para infraestruturar a tua escola? Será que você pode fazer uma arrecadação de fundos na cidade para infraestruturar a escola para o teu aluno que não tem a internet em casa possa trabalhar na escola? É que tem muito a ver com a atitude. Dizer, o meu aluno não tem internet, eu não posso fazer aula online. Cara, aí desculpa, é desculpa de mal pagador, é o cara que não quer fazer. Quem quer fazer vai atrás, dá um jeito. É perfeito? Não é, mas não está perfeito. A gente tem que aprender isso. E a educação, ela está se transformando, ela está, além das competências técnicas, ela está adicionando as competências comportamentais, as competências de gestão, porque não é apenas saber decorar a definição de marketing. Isso é muito lindo, mas eu sempre falo para os meus alunos, cara, nenhum presidente de empresa vai perguntar ao diretor de marketing qual é a definição de marketing. Vai dizer, cara, tem um problema ali, vai lá e resolve. Então, eu tenho que saber a definição de marketing, mas para saber como é que eu resolvo o problema. Eu falei marketing como finanças, RH, operações, enfim, tudo, é só um mero exemplo. Então, a educação está vivendo, talvez seja dos negócios, entre aspas, negócios, mas dos negócios, que maior transformação está vivendo. Porque ela veio sem grande mudança nos últimos 200 anos e, de repente, a avalanche da digitalização caiu em cima dela, aluno, professor, matéria, a coisa mudou de um jeito que, de repente, a educação falou, caraca, tudo aquilo que era verdade absoluta e que me trouxe até aqui não é mais verdade. Não é só a educação, banco, seguros, varejo, todo mundo, mas a educação particularmente, que passou incólume nas últimas grandes transformações, agora está no olho do furacão. Uau! Luiz, meu amigo, sensacional! Sabe o que eu vou dizer agora? Com uma dorzinha aqui no coração, porque eu estava bebendo aqui da fonte, né? Um vasto conhecimento, uma visão incrível, Luiz. A gente sabe que você tem toda essa experiência, né, de olhar futuro, de projetar, de falar com pessoas, um poder de comunicação muito forte. Meu amigo, estamos terminando aqui a nossa prosa, né? Uma prosa muito boa. E a minha gratidão enorme para você, Imagina, Luiz. Grande prazer. Um abraço. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço a oportunidade de estar com você aí nessa tua prosa e junto de tantas pessoas que já passaram pela prosa e que estão passando com altíssima qualidade. Te agradeço muito a oportunidade e estou à disposição. Querendo fazer mais, manda ver. Depois de rodar todo mundo que está aí na linha para fazer as prosas e precisar repeteco, será um prazer. Bacana, Luiz. Um abração para você, ao infinito e além. Né? Um abraço, obrigado, Caio. Vida ecoa na eternidade, né? Lá do máximo. Isso mesmo. Lá do gladiador. Lá do gladiador, isso mesmo. Um abraço, Caio. Obrigado. Tchau, tudo de bom. Obrigado.